Nessa edição do Briefing de Carreira, a gente teve um bate-papo muito legal com uma personalidade bastante importante da publicidade mineira. Com décadas de experiência e muita história para compartilhar, a conversa foi praticamente uma aula. Daquelas aulas boas, gostosas de se ter e que a gente fica com pena quando acaba. Acho que encaixou muito bem para um final de temporada. Meu nome é Robson Fontinelli, eu sou jornalista por profissão, por graduação, publicitário por paixão, né? Sou designer, atuo há mais de 32 anos no mercado de comunicação. E comecei o meu trabalho com publicidade ainda na adolescência, quando eu frequentava aí a agência do pai de um amigo da época, né? Então, por isso, quando eu entrei no mercado publicitário, eu já conhecia bastante, né? Então, daí comecei a cursar, mas ainda assim preferi não terminar o curso porque já tinha uma passagem grande aí pelo mercado, né? Muito bacana, Robson. Legal você compartilhar isso. Como é que foi essa experiência com publicidade ainda na adolescência? O que você só frequentava a agência ou você fazia alguma coisa lá? Na verdade, esse meu amigo, ele é um excelente artista, ele é um ilustrador, Juarez Gonçalves. Então a gente ia nessa agência, que era do pai dele, do Regis Gonçalves. A gente ia para lá e ele desenhava, fazia algumas artes finais, e foi onde eu aprendi a fazer isso, num tempo em que não tinha nada digital, né? A gente, literalmente, a ilustração era à mão livre, nanquim. A gente, quando muito, ia fazer um cartaz, usava a letra 7, né, para transferir. A letra 7 é aquela letra que é transferível, né? Para poder compor o cartaz. Os textos eram feitos numa máquina chamada Composer, uma espécie de máquina datilográfica, né, da IBM, que ela tinha uma esfera que fazia toda aquela gravação dos tipos. Então ali a gente compunha o texto, fazia ali a coluna bonitinha do jeito que ela ia ser, e a partir dos recortes a gente ia colando, juntando, montando, fazendo a diagramação da revista, de um cartaz, de um folheto, de um folder, enfim, literalmente a fotografia a gente pegava e definia qual vai ser o corte, a gente riscava com um lápis ou uma caneta vermelha para depois literalmente cortá-la, né, com estilete ou tesoura para poder colar ali naquele lugar. Por quê? Aquele papel que recebia aquela colagem, e às vezes, para não dar sombra, a gente ainda tinha que passar uma guache branca, né? Ficava aquele reboco quando você olhava, mas era aquela coisa feia a olho nu que ia para o fotolito. Ou seja, para aquela máquina que fazia a fotografia e depois fazia o positivo e o negativo, né? Para ser utilizado, então, na gravação da chapa, e daí sair a versão do que ia ser impresso. Quer dizer, uma coisa meio das pedras, né? Mas um pouco mais recente. De 35 anos atrás. Pois é, um pouco mais recente, a impressão offset e tudo mais. E você vem dessa época e é daí que você define que vai ser designer? Como é que é? É com essa experiência com o visual e manipulando os elementos e criando as diagramações, assim, os layouts? Essa história de trabalhar com comunicação nasce no Colégio Estadual Central. A gente tinha aquele movimento de abertura, lá em 1986, 87, movimento de abertura, ia ter uma escolha de um grêmio, e aí naquela coisa de competição um pouco política e tal, surgiu um grupo que propôs, falou, olha, em vez de grêmio estudantil, já que está num momento político delicado, vamos fazer uma associação cultural? Então a gente criou uma associação cultural que chamava Comunicação, Associação Cultural do Colégio Estadual Central, em que a gente utilizava os meios de comunicação
do colégio. Então nós criamos um jornal mural, jornal impresso, a gente fez usava o sistema de som e criamos um laboratório de rádio, né, para o intervalo. E aí na época tinha uma rádio que chamava Rádio do Estudante, que era da Fundação Promove, era Rádio Ativa 107. 107 FM. A gente fazia parcerias, e aí foi nessa brincadeira de ir lá no estúdio da rádio, de conhecer, que eu fui me apaixonando por isso. Porque até então, meu desejo era fazer medicina. Meu sonho era ser médico para ir trabalhar no Projeto Rondon lá na Amazônia. Atender índio, comunidade ribeirinha e coisa assim. Essa história lá no Colégio Estadual Central, ela também teve um incentivo muito grande de um professor de literatura que eu tinha lá, que chamava Celso Álvares, por sinal era casado com a professora Beatriz Alvarenga, autora dos livros de física que muitos de nós estudou, né? Sim, eu também. E um dia, conversando com ele, ele virou para mim e falou assim: Robson, menino, você está desperdiçando uma grande chance de trabalhar com coisas bacanas, você tem uma facilidade muito grande de escrita, de expressão. Para com isso de querer fazer medicina. Porque até então, desde criança, meu sonho era ser médico. Eu queria ser médico para trabalhar no Projeto Rondon, sabe? Atender comunidade ribeirinha, índio, lá na Amazônia. E era aquela coisa assim, né? E tanto que fiz vestibular para medicina e fiz na PUC o vestibular de jornalismo. Acabei ficando na PUC, né? E fazendo do jornalismo, começando no jornalismo, mas como já tinha a prática daquilo ali, da história anterior, já do próprio colégio, né? Onde a gente tinha aquelas amizades, onde a gente criou a comunicação, isso tudo foi fazendo um caldo cultural que me fez ir apaixonando cada vez mais pela comunicação. E aí, meu filho, entrei na escola, eu brinco e falo com os meus alunos. Desde o meu primeiro período, eu tratei de aprender um pouquinho de tudo. Eu gostava de fotografia, entendia um pouquinho. Então, o que eu fiz? Colei no laboratório de fotografia. Na época, a Marta era a coordenadora do laboratório lá da PUC, do prédio 13. Falei: ô Marta, eu quero ser voluntário. E ela falou assim: mas você está no primeiro período? Eu falei assim: mas não tem problema, eu quero ser voluntário, eu quero aprender. E fui aprofundando, aprender a revelar, aprender a trabalhar com uma série de coisas. Depois fui para o laboratório de rádio, para o laboratório de TV. Aí fui ser monitor de rádio. Do rádio, eu fui, dessa monitoria de rádio, eu fui indicado pelo professor para poder trabalhar na Rádio América. Da Rádio América, alguém viu e falou assim: tem um menino ali que está fazendo um negócio que pode ser que renda. Me chamaram para ser estagiário na Rádio Globo. E aí eu peguei aquela transição de Rádio Globo para CBN. Então eu estava me formando, já era repórter lá na CBN. Então, assim, foi um trabalho. Não que eu fosse filho de alguém ou que tivesse QI, porque eu brinco assim: meu pai e minha mãe são retirantes, né? São nordestinos, lá de Parnaíba, no litoral do Piauí. Ninguém conhecia ninguém aqui. Então, eu era uma pessoa que correu atrás. E aí eu incentivo muitos alunos a fazerem a mesma coisa. Correr atrás, né? Hoje a gente vê que os meninos ficam assim: mas o estágio não é remunerado, é meia bolsa. Gente, aqui, você quer aprender, você só aprende fazendo, né? A universidade, ela dá o caminho, dá o direcionamento, o professor na aula, ele ensina a parte teórica, a gente dá uma entrada na prática, mas é no dia a dia que você vai aprender a fazer as coisas. Sim. Então, assim, a pessoa tem que estar disposta a aprender, né? Disposta a se aventurar nessa coisa maravilhosa que é a comunicação, para a partir daí escolher. Então, olha só que maluquice, da rádio, né, da Rádio CBN, eu me formei em 94, dezembro de 94, eu já era repórter lá, estava cobrindo a eleição, Fernando Henrique, não sei o quê, e aí o Ike, que era o diretor de lá, falou com uma amiga dele, que era a Marina Rivers, que era chefe de reportagem da Manchete. Falou assim: você está precisando de um menino que é repórter e produtor? Eu tenho um menino que está aqui, que está fazendo estágio, está acabando de formar.
Eu não sei se ele vai ficar aqui na rádio, de repente você pode aproveitar. A Marina me chama para bater um papo. E eu que nunca tinha sonhado em parar em televisão, porque eu achava minha voz feia, minha figura, eu era magrela. Hoje eu tô, né, 40 quilos mais gordo, mas eu era pele, nariz e osso, né? Eu era magrelo, pesava 68 quilos quando eu formei. Então eu era um menino feio, esquisito, né? Para poder ir trabalhar em televisão. E eu encarei o negócio e falei assim, vamos embora, é para fazer. Sim. Passei pela apuração, pela produção, pela reportagem, pela edição, apresentei jornal, fiz coisa pra caramba. Depois da Manchete fui pra Rede Minas, da Rede Minas na TV Cultura, em São Paulo, quando a Manchete acabou, né? E aí fiquei um tempinho lá e falei, não, quero voltar pra Minas. E aí voltei, foi quando eu fui dar continuidade ao estudo de mestrado, que eu tinha começado quando era repórter, mas são coisas incompatíveis, né? Porque o nosso horário não é nosso, né? Sim. Da emissora. Então, assim, eu nunca conseguia frequentar todas as aulas. Então, aí eu tinha suspendido, resolvi voltar. E aí fui estudar. Foi um mestrado em literatura, né? O mestrado que você fez foi em literatura, então acho que a influência lá do professor foi grande. Porque esse primeiro mestrado eu fazia na UFMG, na Belas Artes, em cinema. E aí eu queria trabalhar com transmutação de linguagem, né? Na parte semiótica, de quadrinhos para literatura e para o cinema. Então eu propus trabalhar com Ziraldo. E na época, viraram para mim e falaram assim, Ziraldo é autor menor. Então, nem o pessoal da Belas Artes, nem o pessoal da Fale, ninguém quis trabalhar. E eu fiquei frustrado. Falei, quer saber de uma coisa? Se eu não vou trabalhar com ele aqui, eu também não vou trabalhar com quem vocês querem. Fechei lá a inscrição, tranquei matrícula, fui embora. Aí fui para a PUC. Fui para a PUC porque eu falei, olha, na PUC eu vou poder fazer isso num outro prisma. Porque eu sabia que tinha um grupo de estudos do Guimarães Rosa, eu sou apaixonado em Guimarães Rosa, e aí eu falei assim, olha, ou eu vou trabalhar com Grande Sertão Veredas, ou eu vou trabalhar com Primeiras Histórias. Então, me apliquei, passei, fui estudar literatura, fazer o mestrado, né, em literatura na PUC, e puxei para esse lado do cinema. Então eu fiz a tradução intersemiótica da literatura para o cinema em cima de 5 contos do Primeiras Histórias. Certo. Né? E aí, a partir daí, pronto, né? Aí me envolvi ainda mais na universidade e essa área audiovisual que eu sempre gostei muito, ela passou a permear ali a caminhada toda. Paralela a essa história toda que eu estou te falando, desde o último semestre na escola, na faculdade, eu tinha juntado com outros 3 colegas e nós fundamos uma agência que chamava Fábrica de Jornais. Olha. E aí a gente nossa ideia era fazer projetos de jornais culturais, revistas, nós fizemos N projetos. Uma das pessoas que participou desse projeto foi o Marciarelli, né? Sim, que professor. É professor aí na PUC, né? Professor doutor, e que depois foi para o Tempo, foi trabalhar num projeto semelhante e aproveitando um pouco dessa história da cultura, que foi a montagem do Caderno Magazine, né? Que o Marcos participou. Quando ele saiu e o outro sócio saiu, eu falei, vou comprar parte de vocês, eu vou manter essa agência para poder fazer algumas coisas de jornalismo. Então eu fazia alguns trabalhos paralelos. No tempo que eu tive na Manchete, eu trabalhava na Manchete num horário e sempre que podia eu fazia material para Bloco Editores, que tinha lá os jornais, as revistas deles, né? E também para a Editora Abril. Então aproveitei e escrevi muito para revista, né? Vai ter o BH Fashion Week, eu não entendo nada de moda. Eu falava assim, meu Deus, quem da minha relação conhece? Simval, que depois foi meu sócio, foi professor aí também.
entende de moda. Vamos lá comigo para poder você me ajudar e ver quem é quem? Uma moça bonita, linda, maravilhosa, sentou no meu pé lá no Palácio das Artes, e eu falei assim, quem que é essa? Eu acho que eu já vi. Aí ele tá assim, essa moça chama Gisele Bündchen, ela vai ser a modelo mais importante do mundo em alguns anos. E eu falei, para de chutar, menino, não é que ela virou mesmo? Né? Olha que coisa, Robson. Então, assim, a vida da gente tem esses causos todos, né? Então, tem muitas histórias e memórias que ajudaram a compor essa coisa da comunicação, né? Uhum. E aí, lá no início dos anos 2000, o Simval, esse veio ser meu sócio na Fábrica, e aí nós mudamos o nome para Fábrica Comunicação Integrada. Fábrica com K. Porque a gente vivia sendo fiscalizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela FIENG, porque eles achavam que, como tinha o nome fábrica, eles achavam que era uma fábrica, literalmente. Como é que você pode fabricar jornal numa sala, no 8º andar de um prédio? Vocês são loucos? Eu falei assim, loucos são vocês, que não conseguem enxergar um pouco além da viseira, né? Então é por isso... botamos o K e aí começa a história. Depois, quando o Simval sai, a gente adota lá em 2014. Eu falei, tá na hora, já que ele saiu, vamos aproveitar e fazer uma alteração. Então eu adotei a contração, né? O FBK, comunicação, porque a gente escrevia Fábrica e, na verdade, toda vez que a gente fazia anotação, botava FBK, os clientes botavam FBK, todo mundo já conhece, é isso aí. Então, aí veio o outro nome da agência. Né? Nossa, que história bacana, Robson. E olha só, esse tempo todo que você atua profissionalmente, você pegou muitas alterações de formas de fazer comunicação. E você parece que sempre flertou com essa coisa de trabalhar linguagens diferentes, lá com o seu interesse no mestrado, em trabalhar a tradução de uma obra de um formato para o outro e tudo mais. E ao mesmo tempo, profissionalmente, você começa lá fazendo as suas composições, mascarando a sombra com guache branca, e quando eu fazia com liquid paper, né? Essa coisa de você passar liquid paper. Já era bem mais moderno. Sou um pouco mais jovem. Eu sou o jovem há menos tempo, né? Do que você. E você passou então por um monte de alterações de linguagem na forma de fazer comunicação. Como é que você enxerga essa evolução que a comunicação passou, que a publicidade passou, e desse contexto, né, da gente trabalhar completamente offline para um contexto hoje que não se fala em comunicação sem ser no digital? O que você percebeu de mudança e como é que você acompanhou essa evolução? É uma mudança assustadora, né? E que ela se intensifica de 2010 para cá, com o surgimento das redes sociais, né? E, sobretudo com o incremento do Facebook, que literalmente nós brasileiros todos éramos adeptos do Orkut, porque tinha comunidade, tinha tudo. De repente, quando surge o Zuckerberg com o Facebook, todo mundo migra para o Facebook, acaba matando o Orkut, né? E aí vira uma coisa de uma linguagem que no início já era interessante, porque eles criaram uma coisa engessada. Então, quando eles criaram, era só perfis de pessoa física. Em 2010, se não me engano, eles começaram a ter os perfis de página, e para você fazer qualquer anúncio ou colocar as coisas nas páginas, você tinha critérios, você tinha que subir a imagem para eles aprovarem, porque como era uma coisa muito imagética, só podia ter naquela arte 20% de texto. E o 20% de texto significava qualquer frase que você fosse colocar e a marca da empresa, por exemplo, se você fosse utilizar. Então era uma coisa muito rígida. E logo em seguida eles começaram a incrementar os patrocínios, né? E quando começaram
nisso, assim, logo em 6 meses, eles começaram a derrubar. Aí começa a coisa dos códigos, né? A derrubarem a audiência e a segregarem um pouco. O que vai crescer, o que vai ser mostrado para muita gente, o que não vai ser mostrado. Então aí as postagens que passaram a ser mostradas eram aquelas que a gente falava que eram patrocinadas, né? Sim. Depois que surgiu esse termo de impulsão, né? Impulsionadas. Mas eram literalmente patrocinadas. A gente pagava para que elas tivessem uma entrega maior. E aí começa a coisa do comercial, do digital, e crescendo. Eles foram cada vez entregando menos e fazendo as pessoas... Se você botava R$20... Antigamente falava assim, a internet é muito barato, qualquer R$20 você faz, alcança muita gente. E aí o mercado publicitário foi começando a migrar renda, né, verba, porque falavam, se investir na internet é barato e eu estou pegando o público jovem, daqui a pouco o público mais velho vai também começar a acessar esse negócio. Então, ainda convivia, mas a verba de televisão começou a migrar para a internet, né? Sim. E depois foi migrando verba de rádio, o jornal, coitado, né? O jornal e a revista foram acabando, até porque os veículos foram migrando uma boa parte desse material para a internet, né? Para disponibilidade web. Eles foram tentando criar. Primeiro era gratuito, depois passou a ser cobrado por assinatura, né? E aí ficou esse formato que foi aperfeiçoando até hoje, né? Teve uma época que era aquele formato horroroso que aparecia 400 milhões de anúncios. Tem uns sites que ainda fazem isso, né? Que usam a rede de display do Google, e aí para poder faturar eles enchem a página toda de anúncio, que às vezes você está lendo uma coisa, você não sabe até onde que é a leitura, o texto, a partir de onde é a publicidade, né? Sim. Então, e é interessante que até por causa disso, antigamente, aí há 20 anos atrás, você não tinha o publi editorial feito hoje, né? Então, você escrevia um texto jornalístico e mandava para lá. Se o cara achasse que ele era comercial, que estava comercial demais, ele falava, olha, vamos fazer um publi, me paga tanto que eu publico, né? Depois isso foi sendo aperfeiçoado, porque esse texto publicado comercialmente, ele muitas vezes entrava no meio dos textos editoriais e que o leitor não conseguia saber o que era patrocinado e o que não era. Então aí veio a legislação, né? O CONAR começou, olha, o pessoal da autorregulamentação publicitária, vamos começar a colocar o que é publicidade, o que não é, e aí veio surgindo uma série de pequenas regras e a legislação posterior, né? Que é muito normatizada pela autorregulação, que foi criando esses formatos que existem hoje. Então, assim, é uma senhora mudança, né? Nossa, muita coisa, mudanças de tecnologia, mudanças de formato e aí, consequentemente, de linguagem, né? Porque quando se fazia publicidade pensando num anúncio de revista impressa, tem lógica de encadear as informações, do que você vai colocar, como que você vai colocar. Quando você transforma isso, ou quando você deixa de fazer isso e passa a fazer, sei lá, um vídeo para ser um Reels no Instagram, você vai trabalhar uma lógica diferente, que não é nem a lógica de televisão, é uma lógica outra, uma lógica que já evolui da televisão, né, da forma que você se comunica na televisão. Você percebe isso acontecendo com a publicidade, e isso assim, dá pra gente falar se isso é bom ou se é ruim? É complicado falar se isso é bom ou ruim, né? Porque tem alguns pontos muito positivos e tem outros que são realmente muito questionáveis. Mas é interessante ali no ano de 2006, 2007, a gente começa a ver, até porque é uma época que começa a morrer, por exemplo, em Belo Horizonte, os outdoors. Então, aquela linguagem do outdoor, que era uma frase e a imagem e a marca, porque, olha, o cara vai passar ali em 10 segundos, 5 segundos, é o tempo que ele tem para poder olhar e guardar aquela mensagem. Essa ideia do outdoor,
ela é migrada para a rede social. Porque o cara tá olhando ali no feed dele, ele tá passando. Se for interessante, ele para. Se não for, ele continua. Sim. Então a gente vai pegando, adaptando linguagens de outras plataformas, né, de outras formas de anúncio, para poder adequar isso que era novo e que a gente não sabia como é que funcionava, né? Então, pela percepção, pelo teste, a gente vai fazendo a adequação, como é que vai funcionar esse determinado anúncio, essa determinada comunicação aqui no meio digital. E aí, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, conversando num podcast, ele acaba sendo muito inspirado nos talk shows de televisão e de rádio também. Sim. Hoje em dia, como tudo tem imagem, e aí tem que ser videocast, né, para poder maximizar, que a gente hoje tem que pensar que a presença múltipla, né, nos múltiplos canais vão garantir algum ponto de contato com o nosso público em algum momento, porque o público também está muito pulverizado. Antes não. Antes todo mundo lia jornal, né? Então, não é à toa que nos anos 90, Folha de São Paulo tinha 450 mil exemplares vendidos num domingo. O Estado de Minas vendia quase 200 mil. Hoje em dia o Estado de Minas não imprime 10 mil. Não imprime 10 mil. Deve ter condomínio aqui na cidade que tem mais gente do que exemplares do Estado de Minas. Sim, sim. E os jornais como um todo, né? Então todo mundo foi migrando e tendo que adaptar. Então, os textos jornalísticos, a reportagem jornalística, que era maior, mais profunda, ela também, que ocupava 3, 4 páginas numa revista, ou uma página ou 2 páginas inteiras no jornal, ela teve que diminuir. Você não tem mais esse espaço. E não tem esse espaço porque o público também foi mudando. A gente entrou numa era muito visual. Então as pessoas não querem fazer uma leitura demorada, atenta. Elas querem fazer aquela leitura superficial, né? Aquela que a gente chamava de leitura dinâmica, né? Sim. Que era passar os olhos e opa, já sei, já estou me informada aqui do que isso trata. Então, olha só como é que foi mudando, né? E esses jornais populares que vieram na sequência, lá no início dos anos 2000, todos eles já começam a trazer a coisa dos textos baseado muito mais em lead do que numa reportagem, do que numa matéria completa. E aí, esse modelo vai para os grandes portais de notícia, né? Porque as pessoas já não querem mais ler. E hoje já mudou completamente. Hoje, quando você pega aí... Quais os canais de notícia que faz sucesso? O Google Gloss, às vezes você tem os portais aí do G1, da Folha, do Estadão, mas todos oferecem a notícia como uma foto ilustrativa, com alguma descrição bem objetiva. Você tem uma legendinha quando muito, ou então um lead. O que, quem, como, quando, onde, por quê. E bastou. Se o cara quiser ler mais, ele clica e vai entrar. Aí tem uma materinha que nunca está atualizada, porque aí a coisa é online, é 24 horas, vai acontecendo, eles vão atualizando, então fica aquela coisa que às vezes você lê e fala assim, tá faltando informação. Mas... hoje em dia, o que está no lead já suporta boa parte da curiosidade do receptor, né? Então mudou completamente a lógica da escrita, da narrativa, né? Sim. Antigamente a gente tinha os filmes, ou tinha as novelas, as séries, tudo era muito baseado na lógica aristotélica da narrativa, né? Então você tinha a apresentação do personagem, você tinha a inserção do contexto, do espaço, depois você tinha ali as outras personagens secundárias, aí vinha o primeiro plot de ação, contando o que ia acontecer, o segundo plot de ação, para poder se definir, o herói ou o anti-herói vão tomar alguma atitude aqui, aí o herói saiu vencedor da causa lá no final, né? No último ato.
hoje em dia, até essa lógica aristotélica, tem determinadas publicações que a gente vai ver, os filminhos, ela não existe, né? Ela acabou sendo corrompida a partir da linguagem da MTV, né? Lá nos anos 90, início dos anos 2000, que a gente brincava que era a linguagem de liquidificador, né? Joga tudo ali, blá, pronto. As pessoas consomem. Então, e hoje ainda é tudo muito ágil, assim. E cada vez mais ágil, inclusive, né? Se fica a mesma imagem, qualquer coisa que é um pouco mais lenta, a galera critica porque, mas esse tempo tá longo demais, que trem chato, isso não rende, não sai desse lenga-lenga, né? Então, essa sociedade do consumo visual, ela veio, como se diz, num crescente, né? Onde a gente vai realmente mudando, tendo que mudar a todo momento essa dinâmica da narrativa, da exposição da informação, daquilo que a gente quer comunicar. Pois é, você fala algumas coisas, Robson, que assim, você mencionou muito a mudança na transmissão da informação noticiosa, mas essa lógica de trabalhar um feed também teve impactos na publicidade. A publicidade, ela se enquadra nessa mudança também, ela vai ficar mais visual, ela vai ficar menos densa. O que muda, você que faz publicidade há tantos anos, o que você percebe de mudança nesse aspecto? A gente perde oportunidades por ficar tentando chegar às pessoas pelo feed do Instagram, e aí a gente não consegue comunicar tudo que a gente gostaria de comunicar sobre as marcas, a gente acaba ficando refém disso, desse formatinho de uma imagem ou um vídeo impactante com um bloco muito pequeno de conteúdo, de texto, e aí uma chamada rápida para tomar uma atitude. Isso daí tira oportunidades ou cria outras oportunidades, ou a gente pode fazer coisas diferentes? Como é que você vê isso? Eu acho que cria oportunidade e outras possibilidades. O carrossel, por exemplo, era uma coisa que não existia. Ele passa a existir quando você fala assim, uma imagem só não suporta tudo que eu quero comunicar. Então eu vou dividir essa comunicação em mais imagens. E aí é muito interessante porque, falando de publicidade, lá nos anos 80, a gente viveu a era de ouro da publicidade brasileira, então todo mundo queria ser publicitário, né? Porque achava que ficava rico, que era ser criativo, né? Que era tudo de bom. O que acontece? A gente teve um momento de uma publicidade muito criativa e com umas características muito brasileiras, porque o brasileiro é zombeteiro, né? O brasileiro não perde oportunidade. E daí vem os memes que estão aí hoje, né? Então, a gente na publicidade usava muito do humor para poder... Então, você ou pegava pelo sentimento, aquela coisa bem emotiva, ou você ia pelo humor. Eram as duas fórmulas principais de narrativa na publicidade. E tudo era muito engraçadinho e tal. Eu não sei, por exemplo, o que vai quebrar um pouco isso? A Valizer, quando vem com o meu primeiro sutiã, né? Porque aí você está provocando, você está trabalhando com outra emoção, né? Sim. Você tá colocando ali o feminino num lugar que ele ainda não tinha sido colocado, porque ali é o momento do ápice, onde a gente tem um machismo supra-sumo, né, na publicidade. Você tinha comercial de cigarro, os meninos nunca viram isso, né, os meninos mais novos deviam olhar aí, ó, entra no Google, dá uma googada e olha isso. E as propagandas são sempre aquelas figuras másculas. A mulher não aparecia fumando, né, nos comerciais, mas ela era sempre os caras másculos cavalgando, né, porque tinha aquela pegada americana, né, poderosos, bem musculosos, bem arrojados. E depois a gente começa a perceber que, assim, nos anos 80, começa a se entender que a publicidade não passa só pela imagem, tem uma coisa que é conceitual e que é a experiência, que é o resultado daquilo que se vive. Então, fumar
deixa ninguém saudável, muito antes pelo contrário, né? Aí vem a restrição, vem a obrigação de colocar esse cigarro causa câncer, né? As coisas do Ministério da Saúde, que todo mundo ficava assim, nó. E aí o Ministério passa a pedir para colocar imagens, e são imagens impactantes do cara doente, do cara do hospital, do cara magro, enfim. Na televisão, né, de uma forma geral, o que se fumava em filmes e o que se fumava em novela, hoje em dia a gente não vê mais, né? Sim. Então foi mudando também o costume de acordo com essa mudança cultural e essa mudança de mentalidade que foi acontecendo, né? Uhum. Hoje em dia a gente vive um momento de experiência, mas um momento de experiência que ele está muito balizado na sustentabilidade das coisas. Então a gente não vai comprar qualquer coisa. Quando uma marca X é acusada de manter mão de obra escrava lá na África, a empresa pode ser de que país for, da Europa. Ela aqui no Brasil ela não vai vender mais o mesmo tanto que ela vendia. Ela vai ter que arcar com essa conta, né? As nossas marcas aqui, que lá no Vale do Jequitinhonha utiliza mão de obra semi-escrava, não é escrava, não é escrava, ponto e vírgula, né? Vivem em condições subhumanas e ganham R$10 para fazer uma peça de roupa, para fechar uma peça de roupa que você vai vender a R$2.000. Não é mão de obra escrava não, né, meu bem? Mas, enfim, essas coisas todas começam a fazer parte de um consciente coletivo que muda, que evolui muito, né? Inclusive com todos esses aspectos da sociedade, do pensamento da constituição da família, que não é mais aquela família tradicional, a família doriana, né? Papai, mamãe, as crianças. Muda completamente. Hoje a gente tem uma diversidade de famílias, hoje a gente tem uma diversidade de pessoas. Já lá nos anos 2000, a gente começa a preocupar na publicidade em não usar só gente branca. Poxa, nós estamos falando de Brasil, mas o Brasil nós somos uma mistura. Tem que ter um oriental, tem que ter um negro, tem que ter um branco, tem que ter um índio, tem que ter um cara com carinha de europeu misturado com brasileiro, porque isso é miscigenação. Então, nesse processo todo, a gente vai sofrendo também, não só uma mudança na linguagem, uma mudança na construção do layout, né? Nessa parte estilística, né? Mas a gente vai vivendo uma mudança grande de consciência da sociedade, né? Que muda completamente. Hoje é completamente diferente. Até porque, naquela época, a gente ainda era muito focada em estudar o publicitário. Para ele ser um bom publicitário, ele lia de tudo. Sim. Desde a revista G Magazine, que era que apareciam uns moços pelados e escreviam uns textinhos, até a revista Ele e Ela, que tinha uma revistinha dentro que contava conto erótico. Sim. E a gente lia Contigo, Ana Maria, tudo, porque a gente precisava ter um caldo cultural, precisava conviver com todas essas realidades, com tudo isso, para a gente ter inspirações criativas. Sim. Hoje as pessoas já não lidam com isso, elas fazem busca no Google. Pois é. A meninada não fez pesquisar em Barça. Eu tenho alunos que jamais leram um jornal escrito, um jornal impresso. Então, isso muda tudo, né? Mudam também as capacidades necessárias para se trabalhar comunicação, ou talvez as capacidades que afloram, né? Você contando a sua história, Robson, percebe-se bem essa questão da intimidade com a literatura, a leitura, a carga de conhecimentos necessário para um profissional de comunicação. Isso muda agora ou permanece muito necessário, a seu ver, assim, essa coisa de ter uma carga cultural grande, leituras e etc., prevalece? Porque eu sempre tendo a pensar que para a gente escrever bem, para a gente pensar bons roteiros, pensar boas peças, bons scripts de vídeos, boas legendas para Instagram, a gente tem que ter repertório. E repertório vem de leitura, de consumo de material cultural.
No contexto dessa comunicação mais dinâmica e acelerada que a gente vive hoje, essa leitura vem de onde, vem do quê, ou ela mudou para uma outra coisa? O que você percebe que é legal alguém focar para se tornar um bom publicitário? Eu costumo falar com os meus alunos que leitura nunca vai ser demais. Uhum. E que leitura de menos, ela bate na cara da gente quando a gente tenta criar alguma coisa, seja escrita ou visual. Uhum. Por quê? A nossa geração, que foi uma geração criada ainda lendo, né, investigando, aí, tendo acesso à informação de uma forma muito arcaica, mas a gente ia para a biblioteca para poder se informar. Uhum. Né? A gente tinha uma forma de correr atrás que literalmente a gente tinha que sair da cadeirinha confortável que a gente estava e ir atrás dessa informação, né? Dessa cultura. Eu brinco que hoje eu tenho a vista cansada, chega a determinada hora e já não dou mais conta de ficar lendo. Mas que bom, porque eu gastei meus olhos lendo muitos quilômetros de literatura, muitos milhares de livros. E essa informação está aqui, e ela é acessada o tempo todo para absolutamente tudo. Olha quanta coisa eu falei aqui. Lógico que a gente vai acessando, né, todas essas informações. E o que acontece hoje é que quando migra esse conhecimento que antes a gente tinha que guardar nesse HD aqui, né, que tem 2 hemisférios, quando a gente migra esse conhecimento, que ele não está mais dentro da nossa cabeça hoje, ele está na nuvem, a gente perde em qualidade. A gente perde em qualidade de escrita. Aí, infelizmente, a gente vê que são pouquíssimos. Numa sala de 30, você tem 3 no máximo que escrevem super bem, porque tem um nível melhorzinho de leitura. O resto a gente fica assim, ai meu Deus, se não fosse o corretor do celular, o corretor do computador, então o ChatGPT que eles botam o texto deles estão roubados. Porque acaba não sabendo construir as frases, construir o pensamento, passa a não ser conectado, né? Você passa a não ter coesão e coerência. Como é que você vai usar persuasão se você não sabe ser coeso e coerente com sua argumentação? Como que você justifica o porquê que você resolveu utilizar um determinado conceito? E hoje eu vejo que tem muitos alunos que têm muita dificuldade de entender o que é conceito, porque é uma coisa abstrata, né? E que eles não foram acostumados a lidar com essa construção de sentido conceitual. E como não leem, como muitas das vezes se acessa ali no ChatGPT, no Google, numa inteligência artificial qualquer, o resumo das coisas para estudar, você acaba não tendo acesso a algumas informações, a algumas construções de pensamento que, por mais chato, a gente vai falar, ai, que coisa mais chata ter que ler esse texto teórico do fulano de tal. Pra que eu tenho que ler essa turma da escola de Frankfurt? Nossa, esses caras que escrevem rebuscado. Tem que ler para você ter repertório, para você entender o que eles pensavam naquele momento e como é que tá como que era a comunicação daquele momento, o que eles pensaram de teoria da comunicação para o pós-guerra, né, para os anos 60, 70, 80, e olha que ponto que nós estamos, como é que foi essa evolução, né? Tem gente que critica doidado o McLuhan, mas ele falava de aldeia global, olha como é que, assim, reservadas as devidas proporções, olha como que ele acertou na coisa, né, na concepção, conceitualmente, tem muita coerência. Então, esse tipo de coisa, ele foi perdido, porque a informação não está mais na cabeça das pessoas, ela está lá na nuvem. Então, quando você acessa uma coisa aqui, acessa ali, e como você não tem mais isso para conectar, ou para fazer um juízo de valor, para poder mixar, a coisa começa a ficar meio mecânica. Então, ela fica artificial.
Sim. A gente conhece de longe quando é um texto de inteligência artificial, quando é um texto autoral. Porque o texto autoral está ali carregado de uma série de coisas e da emoção, da expressão pura daquele autor. Né? Então, é a grande diferença que a gente vê hoje, que eu vejo hoje. E aí a comunicação vai para um rumo que eu tenho medo de pasteurizar. Por quê? A turma da criação, ela tem usado mecanicamente a inteligência artificial para executar tarefas, uma série de tarefas. Eu acho que eu também tenho aprendido muita coisa de inteligência artificial para usar e eliminar aquilo que é mecânico mesmo, aquele trabalho operacional que ele é mecânico, não precisa. Mas jamais a inteligência artificial vai substituir o bom publicitário, o bom jornalista, o bom comunicador, porque a gente é a mente pensante. Nós conseguimos fazer essas conexões que a máquina não consegue, a não ser que alguém precisa pedir para ela fazer essa conexão de A com B, senão ela não faz. E não necessariamente, eu acho que isso que me assusta bastante, quando você delega uma máquina para fazer um resumo de um texto, ela vai resumir a partir de quais critérios, né? E assim, o que tem de benéfico nesse resumo que vem, porque o trabalho, o aprendizado, a sua leitura, para você construir o resumo e você identificar o que eram as coisas importantes, você também registrou as coisas que não eram importantes. E aquilo faz parte da conclusão que você toma. Mas a máquina não leva isso em consideração. Então, perde-se muito, né, cara? Eu acho que com essa delegação de atividades que deveria ser a gente que faz, né? Quando a gente delega para a máquina fazer, a gente perde muita coisa. Perde, com certeza. Eu fico lembrando assim, os alunos em sala de aula hoje eles não levam mais caderno para copiar, né? Eu tenho hoje uma facilidade de, lógico que hoje em dia eu uso a inteligência artificial para numa reunião aqui online ela fazer uma ata, fazer um material da reunião para eu não ter que ficar depois perdendo meu tempo em reescrever, mas eu ainda anoto as coisas no papel e vou fazendo a interligação para eu poder fazer a minha construção de sentido. Hoje eu vejo que a boa parte dos alunos não faz mais isso. O que eles fazem? Você dá uma aula, você escreve, vai construindo uma teoria ali no quadro, vai mostrando a coisa como que funciona, ele depois pega o celular e tira uma foto. Eu já vi isso. Como que ele vai guardar a ordem lógica e cronológica? Eu falei aqui de narrativa aristotélica, outro dia eu estava dando aula e fui mostrar isso, eles ficaram assim, como? No final, professor, se eu tirar aqui, eu guardei tudo. Eu falei assim, não. Se você fosse anotando junto comigo, construindo essa ideia, você ia guardando o que é. Então você ia saber fazer roteiro de qualquer coisa na sua vida, né? De um spotzinho de rádio a um jingle, a um VT comercial, um VT institucional, uma novela, um filme. Porque a lógica é a mesma. Só que você não acompanhou, você só tirou uma foto. E a gente tem que lembrar que é o seguinte, o que é a foto? A foto é um recorte espaço-temporal de um determinado momento. Ele só registra aquele momento. O que foi antes e o que foi depois ficou perdido. Se você não anotou, se você não tomou nota, essa memória depois ela vai ser perdida. Porque a gente trabalha com memória olfativa, auditiva, visual, né? Tátil. Então, todos esses sentidos, eles vão ajudar a compor a memória. Se eu estou lendo um livro, eu estou guardando aquilo que eu li, o texto falado na minha memória, eu estou memorizando aquela frase onde ela está no livro. Quantas vezes eu fazer vestibular, fazendo prova de concurso, essas coisas, eu fecho os olhos, peraí que eu vou saber já isso aqui. E eu vejo direitinho a página do livro com o texto, né? Então, isso é um poder imenso de processamento de informação que hoje está sendo perdido, né? Então, à medida que a gente não usa os outros sentidos
para fazer a construção de contexto, a construção de memória, a gente vai perdendo essa memória, né? Sim. É o que a gente fala, por exemplo, das comunidades tradicionais que de 20 anos para cá, 30 anos, elas foram perdendo essa capacidade de oralidade, do pai contar para o filho, porque o pai já não tem mais tempo de contar para o filho, nem o filho tem tempo de ouvir o pai, né? Então, assim, esse ensinamento, esse conhecimento ancestral, ele está sendo perdido também, né? Então, olha, estou dando um exemplo prático de como que isso é uma perda de memória. Né, de memória cultural, de memória científica, porque hoje a gente está estudando cada vez mais, né, essa história oral e ancestral. Então, eu temo que daqui a 20, 30 anos, quando essa geração que está nascendo hoje, né, tiver no mesmo momento de estudo que a turma está agora, né, entre seus 20 e 30 anos, como é que vai ser a percepção, como é que vai ser a memória deles, como é que vai ser o acesso à informação? Eles vão saber lidar com a informação? E como é que vão lidar? Porque, assim, vão ser só passivos? Vão ser ouvintes passivos? Leitores passivos? Né? Isso muda muito, inclusive o exercício cerebral. Nosso cérebro, ele funciona e a gente tem capacidade de memória porque a gente está usando ele o tempo todo. A partir do momento que ele deixa de ser usado, ele até diminui, não é assim? E não necessariamente o volume de informação que a gente consome rolando a tela significa trabalho cerebral. Talvez até o contrário. Você está ali desligando o cérebro e está só tendo estímulo visual, né? Porque você está no automático, né? Você está rolando o feed ali, está rolando os stories, mas você não está guardando nada, porque você não parou para fixar, você não parou para olhar, ver. É diferente de enxergar, né? De olhar e enxergar. Sim. São coisas distintas, porque você consegue enxergar aquilo que você parou para avaliar e para ter um olhar aprofundado. Exatamente. Né? Então, muda completamente. E nesse sentido, bom, eu peguei aqui que a leitura é a dica primordial para quem está estudando publicidade. Para fazer publicidade, necessário leitura, né, cara? Nossa! Publicidade, relações públicas, jornalismo, pelo amor de Deus, tem que ler muito. E não pensem que literatura é uma coisa descartável. Não é, gente. Leia de tudo. Tem que ler Camões, sim. Não é difícil demais. É difícil, mas leia os textos da época das grandes navegações para você poder entender um pouco do contexto histórico. Leia muita coisa da Semana de 22, né? Leia muita coisa dos modernistas. Consuma artes plásticas. Porque isso é estética. Hoje em dia, a arte popular brasileira está cada vez mais num crescendo. Então, o que é isso? É a arte daquela turminha que está lá no sertão, que às vezes não teve acesso ao conhecimento formal, universitário, acadêmico, mas que ele tem todo o conhecimento antropológico dele ali, do tradicional, né? Da tradição da família, e que está carregado de informação que a gente às vezes não consegue acessar. Então você vê uma obra do sertão, você vê um Ratinho, você vê um Zé Bezerra, você vê o velho, que agora foi honoris causa, né? Você vira e fala assim, poxa, como que ele consegue transformar pedaços de madeira, galhos que foram abandonados, que estão mortos lá no meio da caatinga, porque ele não derruba nada, ele pega o que está solto lá, quer dizer, ele respeita a natureza. Como que a partir daquilo ele tem um olhar para transformar em alguma coisa que é arte, né? Então, isso tudo é importante. Essa leitura, né? Não só a leitura da literatura, da ciência, das artes, mas a leitura de mundo. Ela é extremamente necessária para a gente. E quanto mais e mais variada, melhor. Porque a gente tem um referencial vasto para acessar. Isso é essencial para a gente, né, cara? Na publicidade, ter esse referencial é a nossa biblioteca, né? É o que a gente vai recorrer quando a gente for conceber coisas, né?
Exatamente. E tá atento, porque às vezes a gente deixa de estar atento ao que está acontecendo, mas assim, uma coisa que um político falou, que pode se achar, pode não ter nada a ver, sabe? Vamos pegar um exemplo clássico. Teve aí o filme com o Wagner Moura, né? Que concorreu ao Oscar. Aquela doninha que era personagem lá, ela foi. O Burger King não pegou aquela mesma senhora para ela fazer a personagem dela dentro da lanchonete, construindo toda uma história ali em cima do hambúrguer deles. Então, é o que a gente chama de publicidade de oportunidade, né? Então, olha como é que o cara teve a sacada de ver que o que estava ali no cinema podia ser transposto para um comercial e ajudar aquela marca a vender mais sanduíche. E daí vai, né? Então, se os memes... brasileiro é criativo até demais, tudo vira piada, tudo vira meme. Então, o perceber o meme, será que eu posso tirar desse meme alguma coisa para transformar? Né? Numa linguagem bacana que vai me ajudar a despertar o desejo, que a publicidade é o quê? É despertar desejo, né? Então, quando a gente está dando aula, por exemplo, lá de mídia, né? Todo mundo fica doido quando vê aquela equaçãozinha matemática, fala assim, mas eu não fiz, eu fiz comunicação para não ter que lidar com matemática, mas tudo passa pela matemática, porque é científico, né? Então, como é que eu desperto desejo? Desejo é uma equação matemática. Desejo é igual à intensidade de uso que provoca a necessidade nas pessoas vezes a motivação. Então, se eu tenho desejo, se eu tenho motivação, ou se eu tenho uma necessidade de uso, né? Se a gente usa um computador todo dia, eu tenho necessidade. Logo, eu passo a ter desejo de ter sempre uma máquina boa, porque quando a máquina começa a travar, começa a ficar ruim, ela passa a não me atender mais. Aí eu passo a ter motivação. Se um aumenta o outro, meu desejo vai crescendo. Sim. Então, é uma equação matemática, né? E a gente precisa estar atento a essas coisas todas. Então, o tempo inteiro, o publicitário tem que estar atento ao que está em seu redor. Sim. Aos fatos, às coisas que estão rolando, aos assuntos que estão em voga, porque de alguma forma eles podem vir a ser utilizados para despertar o desejo, para aumentar a motivação ou a necessidade de uso. A trabalhar o argumento para vender. Excelente. Exatamente. Nossa, Robson, olha, muito bacana, que panorama legal, histórico que você trouxe aqui, que coisa legal esse jeito de ver a evolução da publicidade e com tão bons olhos, né? Porque assim, eu mesmo tenho grande dificuldade de enxergar os benefícios ou as características benéficas e bacanas e as qualidades do que a gente tem hoje. Você trouxe isso de um jeito muito legal, né? Evidenciando uma evolução muito interessante da comunicação e da publicidade. Que aula bacana, cara. Obrigadão, viu? Não, e eu acho que assim, só para finalizar, pegando aqui, quando a gente pensa que publicidade até os anos 90, né, ela era estanque, né? Houve um período nos anos 70 que quando você estudava comunicação, você estudava jornalismo, relações públicas e publicidade. O design nunca teve junto, porque o design era considerado arte gráfica, né? Lá nos anos 2000, quando a gente começa a pensar no conceito de comunicação integrada e começa a pensar que todos esses braços aí da comunicação, eles podem se sustentar a partir do momento que o designer, né, o cara que tem formação em design, que ele consegue entender tipografia, construção da imagem, que ele tem um outro olhar semiótico, que ele tem metodologia de criação que difere da nossa, da publicidade, que estamos focados aqui no comercial, vamos dizer assim, né, no marketing. Essas visões elas começam a se integrar, e aí daí tem o grande pulo da comunicação também, da publicidade, né? Que ela deixa de ser só a arte pela arte, né? A arte finalização, mas ela começa a ter um componente de design que é toda uma informação visual
conceitual que agrega valor. Então, por exemplo, eu falo isso porque lá nos anos 2000, a gente com a agência virou referência em comunicação interna, por exemplo, aqui para o pessoal da mineração. Porque a gente trabalhava com isso. Até então, comunicação interna não trabalhava usando publicidade e usando design. Só usava a técnica de relações públicas. Era uma newsletter, pronto, acabou. Então, um quadrinho ali para o pessoal ver. A partir do momento que você começa a usar essas outras técnicas de comunicação e os outros canais de comunicação, né? Olha como é que a coisa cresce. Hoje em dia você tem até aplicativo de comunicação interna. Então, assim, que reúne canais, vários canais distintos, para a comunidade estar ali convergindo sobre o branding, né? Que era uma outra coisa que para nós passava muito à margem, né? E que hoje a gente na publicidade vê que assim, ó, a turma do design pegou o branding para ela e a turma do marketing, quando assim, nós temos que trazer isso para nós, né? Então a gente hoje está muito mais integrado, tem uma visão muito mais sistêmica da coisa também, né? Deixando só as especialidades de lado e pensando um pouco. Eu acho que é um futuro, né? Eu sempre estimulo as pessoas a ser um pouco mais generalista, a conhecer um pouco mais das coisas para poder trafegar bem nelas. Nossa, que direcionamento bacana, viu, Robson? Realmente uma verdadeira aula que a gente teve aqui hoje e muitos endereçamentos, né? Assim, muita coisa para consumir, para prestar atenção, para poder justamente navegar. Excelente, cara. Brigadão, viu? Eu que agradeço. Foi uma delícia bater esse papo com você. Massa demais e espero que a gente possa repetir a dose em breve. Estamos aí. À vontade. Beleza, um abraço. Valeu. Abraço. A conversa com o Robson foi muito bacana, né? Ela marca bem o 12º episódio da 3ª temporada do podcast. Até hoje, a gente já produziu 36 excelentes episódios, esse incluso. E com esse de hoje, a gente chega ao final de mais uma temporada. O semestre está caminhando para o final e daqui a pouco a gente vai ter um recesso. Aqui no Briefing de Carreira a gente já se adiantou e fica o aviso e o convite para uma 4ª temporada que começa no próximo semestre. Até lá! E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu vou fazer para alguém que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. Produção de imagens e gestão de mídias sociais, Verônica Adler, Neto Fagundes, Larissa Silva, Tom Schwenk e Yasmin Hack. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas é a professora Viviane Maia. A professora Adelina Della Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e usando o Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira e toda a edição foi feita com Audacity no Linux. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de dar o seu like e deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!